Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz vos seja multiplicada. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, o qual está nos concedendo mais esse dia 9 de dezembro do ano de 2023. É com muita alegria que o Senhor tem permitido de chegar até aqui, levar até a você uma palavra que se encontra na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor. Ela fechada, ela é um livro comum, só que ao abrir essa palavra, esse livro, nós vamos nos deparar o Senhor falando conosco. Por isso, a necessidade de estarmos apresentando a Ele as nossas vidas, as nossas causas, é muito grande, é muito importante, pois Ele é aquele que cuida. Amém? Deus abençoe, muito obrigado a você que está aceitando o convite, está se inscrevendo nesse canal. Quero continuar pedindo a você. Estou quase completando os 1000 e tenho projetos e gostaria também, aceito sugestões para que possa ficar algo mais agradável. Eu sei que as minhas lives, as minhas devocionais, elas são longas, mas acredito que você, o pouco que você está indo, já você tem entendido que tem vindo da parte de Deus, pois eu tenho colocado a minha vida à disposição do Senhor, com inteireza de coração, como disse alguma dessas devocionais, a passagem onde eu cheguei a me converter, a me entregar completamente ao Senhor, que foi em Isaías, no capítulo 6, onde o anjo do Senhor com uma brasa, com uma tenaz, ele pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías. Isaías, então, ele sendo tocado por aquela brasa, que no caso de hoje, Jesus Cristo, você sendo tocado pelo Senhor e Salvador Jesus, você irá entender que de verdade você precisa ter tomar uma nova atitude. Em ter os seus olhos abertos, você vai ver que em Jesus você pode confiar. Em Jesus você pode entregar o seu caminho a Ele, pois Ele é o Senhor. Amém? Então, olhando nessa passagem que me converti, que o anjo toca com uma tenaz, pega uma brasa, toca nos lábios de Isaías, ele olhando para dentro dele, ele reconheceu que era um homem de lábios impuros, que estava habitando em meio a um povo de impuros lábios, de lábios impuros, habitando em meio a um povo de impuros lábios. Então, naquele momento, é que ele tem aquele toque, ele recebe aquele toque diferente, onde ele pôde ter os seus olhos abertos. Ele diz, o Senhor, logo assim à frente, nós vamos ver que o Senhor, ele coloca para Isaías, depois de Isaías passar a compreender a palavra do nosso Deus, o Senhor querendo que alguém fosse para levar a palavra dele, e não tinha quem enviar, então Isaías se coloca na posição. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E esta mensagem ficou guardada em meu coração, está guardada em meu coração, desde 1993 a 94, 93, porque em 95 eu me batizei, louvado seja o nome do Senhor. Então, em 95 eu me batizei, e aceitando, sendo tocado pelo Senhor Jesus,
diante dessa palavra, com essa mensagem, eu pude estender minhas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E com isso passaram os tempos. O tempo foi passando, eu me rendi, passei a ter uma vida de entrega ao Senhor, confiando, entregando, e alegria de cada vez mais ir conhecendo o que Deus tinha de verdade preparado. Pois cada mensagem me fazia cair em lágrimas. Não tinha mensagem que me desabava dentro da igreja. Então, nesse momento, eu reconheci que não foi eu quem escolhi o Senhor. Aí confirma a palavra do nosso Deus que não fomos nós quem o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu e nos nomeou para que venhamos a dar frutos e os nossos frutos venham permanecer. Por isso eu peço a você que me ajude neste canal, se inscrevendo, não vai pagar nada. Eu preciso apenas de 12, eu não leio a quantidade de inscritos hoje, mas estava faltando 12 para chegar no inscrito. E você escrevendo, manda o seu nome, que eu quero te agradecer imensamente. Tá? Eu quero te agradecer imensamente pela sua compreensão, por saber que você chegou até 6 minutos e 22 segundos. Me ajude, eu tenho projetos, quero estar fazendo ao vivo. Aqui eu faço o vídeo e, por exemplo, agora são 8 horas e 8 minutos da manhã. Eu já tirei o meu momento com Deus, meu particular com o Senhor, já apresentei a Ele em oração e, examinando a palavra do Senhor, eu abro a devocional, e a devocional de hoje, ela se encontra em Mateus, no capítulo 2, no versículo 12. Então, a você que ainda não se inscreveu, eu peço humildemente, me dê uma oportunidade, me dê essa oportunidade, falta pouco, eu quero chegar assim com a permissão do Senhor, caso o Senhor permita que eu permaneça aqui, continue, que se for da parte dele que estou falando, eu creio que você entenderá e irá me ajudar. Amém? Eu preciso de passar de 1000 inscritos. Hoje eu conto com você, posso contar? A você que conheço, o meu grande abraço, tá? A você que conheço, o meu grande abraço. Abraço forte. Receba agora também o abraço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que não conheço, quero dizer que você faz parte das minhas orações também. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou com uma devocional, e essa devocional de hoje é uma devocional que eu tenho certeza de que irá ficar marcada em teu coração, porque vamos falar do Rei. Do Rei. Quem é esse Rei? É o Rei da Glória, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? General dos generais. Ele é o príncipe da paz, a luz da manhã, a estrela da manhã, é a luz do mundo, é o pão da vida. Para aqueles que estão cansados, ele é o alívio. Para aqueles que estão em busca de paz, ele é a paz, ele tem essa paz, ele dá essa paz, porque ele é essa paz. Deixo-vos a paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Então, tudo isso nós encontramos diante desse que é o conselheiro, né? O maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador. Aqui, para mim mencionar nome daqueles que conheço, que está me acompanhando, eu fico muito feliz, tá? Por você estar acompanhando. Eu sei que é longo, mas o Senhor já tocou no meu coração. A partir de janeiro, eu quero entrar aqui com a devocional, o pão diário, né? A devocional diário que é o pão diário, que é o pão, o alimento do dia a dia. Então, esse eu quero fazer em 15 minutos e logo em seguida estarei apresentando a mensagem, uma mensagem mais longa, para aqueles que gostam de verdade de estar anotando tudo o que está referindo. Eu quero fazer questão, eu tenho prazer em estar examinando a palavra e também de compartilhar com você, na certeza de que o Deus ao qual estou falando, Ele é
o Deus Todo-Poderoso que pode mudar o quadro da sua vida, pode mudar a sua vida por completo por meio do teu Filho único, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos, o versículo dessa palavra de hoje, a devocional, é o capítulo 2, Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, vai falar aqui a respeito dos magos do Oriente. Os magos do Oriente, você já deve estar até tirando a sua conclusão, para você que entende, que já conhece a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e aprofundando na palavra, nós vamos conhecer mais. Nós a cada dia vamos aprendendo, e não vamos aprender tudo. E por mais que aprendamos, ainda falta algo para a gente viver mais para o Senhor, viver mais em novidade de vida. Amém? Deus abençoe grandiosamente a sua vida, assim como toda a sua família. É o desejo do meu coração para você e toda a sua família. Independente do que você está passando, eu quero dizer para você que o Senhor conhece as suas aflições. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe, mas Ele quer que você abra os seus lábios, dizendo para Ele: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é... Oh, meu Pai, o Senhor é eu, o Senhor é tudo, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada o Senhor tem deixado faltar e não tem deixado e não deixará, porque o Senhor cuida, o Senhor vela pela tua palavra para se cumprir. O salmista, ele chegou a dizer: hoje sou velho, não, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi em minha descendência o justo a mendigar o pão. Eu quero ser justificado, Senhor, eu quero ser justificado por Ti, por isso eu aceito, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e peço ao Senhor para ter misericórdia de mim, assim como disse aquele cego lá em Jericó, cego de nascença. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame ao Senhor, meu irmão. Clame ao Senhor de todo o teu coração e você vai entender de que Ele está pronto para te atender. Ainda que não seja do jeito que nós queremos, mas eu quero dizer que Ele está trabalhando. Esta é a convicção na palavra que nós vamos ver nessa devocional diária de hoje, que é uma devocional rica em detalhes, onde vai mostrar a respeito dos reis. Ele vai dizer assim, o versículo 12, vai dizer assim: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Estamos vendo aqui algo relacionado ao nosso Senhor Jesus e ao nascimento dele. Olha só a estratégia de Faraó, e olhando para a estratégia de Faraó, não dizendo ali Faraó representando o inimigo. Então, olhando e fazendo, baseando assim o inimigo, Faraó como inimigo, então ele, por seu inimigo, ele tem estratégia, ele vem com palavra suave, querendo de fato e de verdade. E muitos caem na lábias dele, mas aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, foi lavado e remido pelo sangue derramado naquela cruz, não tem como sermos enganados, meu irmão, não tem como. Então aqui nós estamos vendo que, sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes. Então partiram para a sua terra por outro caminho. Aqui nós vamos ver no início do capítulo 2, vamos ver os magos divinos, os magos do Oriente.
E de verdade nós vamos ver aqui o que está dizendo, que tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, se nós acompanharmos a leitura, nós vamos ver que Jesus, após ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que, olha o que diz a palavra no versículo 1 do capítulo de número 2, ele vai dizer: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eles vieram do Oriente a Jerusalém quando, no nascimento de Jesus. Eles vieram de onde? Para nós ficar bem claro, do Oriente a Jerusalém. E nós vendo aqui, e eles vindo de lá e perguntaram: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Deus, ele mostra para aqueles que de verdade estavam ali com a vida, estavam ali com sinceridade de coração, seguindo a orientação do Senhor. Seguindo a orientação do Senhor, ele vê e perguntaram: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Eles vindo do Oriente, de repente não conhecesse nada em Jerusalém, e porém estava vindo do Oriente e perguntando onde estava aquele que é nascido o rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. É Deus mostrando para eles que de fato e de verdade tinha nascido o Senhor, e eles foram orientados. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, porque eram nascidos os reis velhos. Pergunta onde estava o menino, onde era nascido o rei dos judeus, que era o Senhor Jesus, que era um bebê. Então, antes do nascimento, depois desse nascimento dele, o inimigo já ficou furioso, porque ali estava nascendo aquele que veio para cumprir a sua missão. Para cumprir a sua missão. Olha que maravilha. Olha que bênção maravilhosa está dentro dessa palavra. E ele nascendo, e assim, da certa forma, eu estou aqui seguindo a orientação da palavra, e ao mesmo tempo sinto tocado em meu coração e em dizer para você que assim é todo aquele quando o nosso Senhor Jesus, ele nasce em seu coração. Ele nascendo em seu coração, você vai incomodar muitos e muitos que se encontram não fazendo a vontade do Senhor ou seguindo a esse Deus de uma maneira que não o agrada, que não lhes garante uma eternidade, pois ele nasceu para nos dar vida e vida eterna, vida em abundância. Então a preocupação do inimigo é que o Jesus, ele não pode nascer dentro de você. Porque o inimigo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não venha resplandecer a glória de Deus. Mas aqui não, Jesus nasceu. O Senhor chegou ao tempo certo, na plenitude dos tempos. O Senhor envia o seu Filho, Jesus. Ele envia o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se em toda Jerusalém, e toda Jerusalém com ele. Todos ficaram preocupados. Por que todos ficaram preocupados? Porque não estava ali ligado, não tinha noção do que era o que viria, que a promessa, onde veio os profetas anunciando que viria o Salvador, iria vir o Salvador e seria o Rei dos Reis. Louvado seja Deus. Então, não somente o rei Herodes, mas também toda a Jerusalém com ele
ficaram preocupados. Então agora o rei Herodes não vai ser mais o nosso rei, porque vai vir um novo rei, e ele está ali, temos que acabar. Então a gente vai ver o plano que Herodes ele quer fazer. Olha como ele usa de estratégia para poder chegar até ao menino, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, e todos os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então ele reúne, para você ver, irmãos, os escribas, congregados todos os príncipes do sacerdote, alguém que tinha conhecimento da lei, e os príncipes dos sacerdotes, e os escribas. Nós sabemos quem são os escribas, olhando aqui, e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ele já procurou aqueles que tinham conhecimento da lei, do que estava para vir. E eles sabiam que viria, pois estava sendo anunciado que viria o Salvador, que viria o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então isso é maravilhoso. Mas eles tinham conhecimento, e ele procura quem tem conhecimento. E muitos conhecem a lei nos dias de hoje. Estão seguindo a lei. Estão seguindo a lei. Louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio não para revogar a lei, mas para cumprir a lei. E ele então chegou, e procurando os discípulos, os escribas, os fariseus e os príncipes, então disseram para eles, e eles lhe disseram, e congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Interessante. O conhecer a palavra é uma coisa, não obedecer a palavra é outra. O conhecer a palavra é uma coisa. E nós sabemos que até o diabo obedece, né? O conhecer a palavra, como eu disse aqui, de novo, novamente. Eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito. Então, o conhecer a palavra é uma coisa, mas não praticar a palavra é outra. E em Tiago nós vamos ver que todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele está pecando. É uma série onde o Espírito Santo quer nos levar. Então, conhecendo a palavra, eles eram conhecedores, só que não estavam de acordo com o que o profeta tinha dito, e sabia que o profeta tinha dito ia se cumprir. E se cumpriu. E da mesma forma, nós nos dias de hoje estamos anunciando que Jesus está voltando. Você pode observar que antes falava Jesus um dia vai voltar, Jesus voltará. Agora não, mudou completamente. Isso porque o povo de Deus, os escolhidos do Senhor, sabe, por estar vivendo uma vida de comunhão com Ele, então sente no seu coração arder por estar vendo tudo isso se cumprir, a palavra se cumprir, guerras, rumores de guerra, onde está prestes, pode até acontecer a terceira guerra mundial, e nós sabemos como que está andando as coisas, como que estão indo as coisas, de mal a pior. Nos últimos tempos haverá tempos difíceis, Timóteo mostra para nós. Então, uma série de coisas. Então, aqui, e eles, no versículo 5, e eles lhes disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Assim está escrito pelo profeta. E ele relata o que está escrito na palavra. Olha como está escrito. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum
és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que é o Senhor Jesus Cristo. De ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Eles leram na palavra, eles tinham conhecimento da palavra, mas na verdade não obedecia. É o que estava dizendo. Ouvir a palavra, conhecer a palavra é uma coisa, não praticar é outra. Não obedecer é outra. Porque até os demônios conhecem, creem, eles até creem na palavra, mas não obedecem. Eles conhecem a Bíblia melhor do que eu, do que você, do que qualquer pastor. Ele conhece a Bíblia de capa a capa, ele vai saber usar as artimanhas para poder pegar. Meu amado, nós temos que estar muito atentos mesmo. Atentos, porque o Senhor, Ele é o nosso pastor, mas o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, ele quer destruir. A missão dele é essa, ele veio para matar, roubar e destruir. E você que se encontra cansado de andar nesse mundo, nessa vida, ou fazer as mesmas coisas que constantemente você está fazendo, mude de vida, entregue a sua vida, conheça. Venha saber quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Os escribas, os fariseus, eles conheciam a lei, eram os príncipes, eles conheciam, eram os doutores da lei, mas não obedeciam. Portanto, o inimigo foi até eles para procurar, e aqui nós vamos ver, ó, e tu, então ele mostrou onde é que está escrito, como estava escrito, e assim os escribas, os fariseus e os príncipes, eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Agora olha só, eles não imaginavam que na cabeça de Faraó, do rei Herodes, ele não sabia o que estava passando. Os escribas, os fariseus, os príncipes não sabiam o que estava passando na cabeça dele, porém, eles estavam seguindo as ordens e mostra para eles. Então, Herodes chamando secretamente. É dessa forma que o inimigo vai fazer. Em secreto ele vai falar no seu ouvido, ele vai soprar algo para que você faça, para que você ande de conformidade, de forma que ele quer que você siga, sabe para quê? Para você ir diretamente para o inferno. Pois essa é a missão dele. Nós já falamos, em nome de Jesus. E olhando para essa palavra, eu fico imaginando, meus queridos, olhando para essa palavra, eu fico somente imaginando. Então Herodes chamando secretamente os magos. Ele secretamente chamando os magos, pois ele já tinha recebido a instrução daqueles que eram conhecedores da lei, daqueles que seguiam a lei. Eles já procuram eles. Me perdoa. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Nós sabemos o que ele queria fazer. Eu sinto aqui, ó. Ele queria para chegar, para acabar, para matar o Senhor Jesus Cristo, ainda bebê, pois sabia como iria ser. Ele já tinha o conhecimento, ele sabia por que ele estava fazendo isso, e não era de verdade, com sinceridade que ele estava falando. O pensamento dele era completamente outro. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegasse
até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Deus no controle. Deus no controle. Não tem como dar errado. Deus no controle, não tem como dar errado. Ainda que o tudo esteja revirando de cabeça para baixo, mas você depositando no Senhor a sua fé, crendo que o Jesus no qual ele enviou e que já no seu nascimento Herodes já procurando para poder matá-lo, que é o inimigo, onde ele quer tirar de você os seus sonhos, os seus projetos, a sua família. Ele quer tirar tudo de você para que você não sonhe, para que você não veja, para que você não descubra, não entenda, não veja as maravilhas contidas nessa palavra. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, ouvinte, simpatizante da palavra do Senhor, é muito sério. Jesus está voltando. E você poderá se arrepender amargamente caso você não tome a sua decisão, não se dobre diante do Senhor e diga, confesse ao Senhor, creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos, confesse, dobre diante dele, Jesus Cristo é o Senhor, enquanto é tempo, enquanto você está tendo oportunidade, enquanto você tem vida. Porque querendo ou não, um dia você vai chegar diante do tribunal e você vai ter que confessar, dobrar o seu joelho e confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Não adianta, você pode pular para cá, pode fazer aquilo ali, eu sigo isso, sigo aquilo, não importa, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele disse. O próprio Senhor Jesus. Se você está negligenciando a Jesus, ignorando a Jesus, saiba que se você não confessar diante dos homens, naquele dia ele não vai confessar você diante de Deus, pois ele é o único intercessor. Acima da terra e abaixo do céu, só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que é no nome de Jesus Cristo. Meu irmão, não é seguir, não é você seguir uma religião, não é você seguir uma doutrina, a doutrina que é colocada pelo homem, a doutrina vamos ver aqui na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a doutrina para nós, é a nossa regra de fé e prática. Temos que viver essa palavra. Olha só, e enviando a Belém, ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai comigo. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, porque havia sinceridade, estava a sinceridade no coração, por isso Deus permite que eles chegassem até Jesus Cristo. Por isso o Senhor Deus permite que eles chegassem. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante de Jesus, não diante de um problema, não diante de uma situação, não diante de uma causa que você pode julgar perdida, aos seus olhos pode estar perdida, você se dobra diante dela. Não se dobre-se diante de Deus, não se dobre diante de uma imagem, não se dobre. Eu quero que você entenda, eu estou falando aqui, de repente você acha que eu posso estar nervoso, não, mas é o Espírito Santo que concede, é o Espírito Santo que fala, ele que tem toda a liberdade. Eu estou aqui para transmitir o que o Senhor me der para falar. Ou você está seguindo a lei, de repente você está dentro da lei, a lei, você está seguindo a lei, mas ontem eu disse, aqui na palavra, por intermédio do Espírito Santo de Deus, que os fariseus colocaram Jesus na prova, querendo saber qual é o maior mandamento.
E os mandamentos se resumem em dois. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos conclui todos os outros mandamentos. Porque você amando o próximo, você não vai adulterar. Você amando o próximo, você não vai cobiçar. Você não vai roubar. Se você amar o próximo, você vai ver, ele lutou para ter aquilo ali, eu não vou tirar dele. Porque você está amando. Você sabe que ele lutou. Você sabe. Mas hoje, o que nós estamos vendo não é isso. Infelizmente, não é isso. Ou felizmente, para o cumprimento da palavra de Deus, felizmente. Para aqueles que não conhecem a palavra, infelizmente, não tem como. Não tem saída. Se não se arrependerem. Mas entregando a sua vida, se arrependendo, o Senhor, Ele é misericordioso. E você então passará a ter misericórdia, exercitar a misericórdia. E você indo para o Senhor, você vai clamar pela misericórdia e Ele vai te atender. Maravilhoso é essa palavra. E tendo eles partiram, eis que a estrela que tinha visto no oriente adiante deles, até chegando no lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Agora aqui, meus queridos, olha a palavra de Deus nessa devocional. Isso que eu quero chamar a atenção aqui agora nessa devocional. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Olha só, e sendo por divina revelação avisado em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho, na direção, revelação divina, onde nós encontramos na palavra. Da mesma forma foi quando Maria fica grávida, no capítulo 1, no versículo 20, vai dizer assim: quando o menino estava para nascer, que José ficou sabendo que ela estava grávida, o Espírito Santo veio, mostra para ela, então ele vai dizer, e projetando ele, e no 20 vai dizer assim, o nascimento de Jesus. Ajuda-me um folho. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória seja dada ao teu nome, Senhor. Respira fundo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, Pai, Todo-Poderoso. E projetando eles, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado, porque a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. Revelação de Deus através de um sonho. O Senhor fala conosco até quando estamos dormindo. Basta termos intimidade com Ele, pois a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A não ser que você não queira, você não tenha conhecimento, você não tenha entendimento nenhum do que é ser uma aliança. A aliança não tem fim, ela é um círculo. Ela é um círculo, só para você ver, ela não tem início nem fim. Então nós vemos que é um círculo, é uma aliança, a intimidade do Senhor, nos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, onde você estará completamente protegido. A revelação de Deus, nós olhando aqui para essa palavra, a revelação de Deus é bênção para aqueles que creem. A revelação de Deus é bênção para aqueles que creem. A revelação pode nos fazer mudar de direção e nos conduzir pelo caminho certo.
De repente, no caminho que você está andando por um caminho errado. E você pode ser conduzido por um caminho certo. Contudo, há um engano em pensar que a revelação de Deus é somente algo sobrenatural. Não é. A revelação de Deus não é somente algo sobrenatural. Não é. Sabe por quê? Não precisamos a todo instante, em toda situação, esperarmos uma resposta divina para questões que o Senhor já nos respondeu há muito tempo atrás. O Senhor já nos respondeu, sabe onde? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. E ela contém a direção certa para o nosso caminhar com Jesus. Ela tem a direção certa para nós caminharmos com o Senhor Jesus. Por isso, diante de uma situação onde precisamos tomar uma decisão importante, o melhor que temos a fazer é buscar na Bíblia o entendimento necessário para fazer as escolhas certas. Não esperar revelação, que alguém te revele que tem que fazer. De repente você está indo na igreja porque você vai ser revelado. Meu amado, a maior revelação já está aqui muito tempo atrás. Essa é a revelação. Essa é a revelação há muito tempo atrás. Então não pense em você. Não pense em você. Diante de uma situação onde você precisa tomar uma decisão importante, a melhor coisa que você tem que fazer, o que nós temos que fazer, é buscar na Bíblia o entendimento necessário para fazer as escolhas corretas, meu querido. Isso é para nós pensarmos, é para você pensar, é para você refletir. Você que está indo apenas em busca de cura, para ser curado, a revelação já foi dada. O Senhor já deixou essa revelação. Para você que está em busca da prosperidade, você quer ter carro, casa, bonito, você quer ter que tudo, você não vai levar nada. Você está indo buscar ao Senhor por interesse. Entregue a Ele de todo o teu coração e diga para Ele: meu Deus, obrigado pela sua palavra de revelação contida na Bíblia. Obrigado por revelar seu caráter. Obrigado por revelar seu caráter. Oh, Senhor, revelar seu amor e revelar sua vontade para a nossa vida. Que o Senhor possa me perdoar. Pode dizer isso para Deus: perdoa porque muitas vezes tenho deixado de agir, eu fico apenas esperando uma resposta do Senhor e às vezes acabo esquecendo de fazer a minha parte. E essa é uma grande realidade, me desculpa aí, meus queridos, essa é uma grande... O telefone não quer parar. Essa é uma grande realidade. Então pense nisso, meu querido, pense nisso. Entrega, renda-se aos pés do Senhor Jesus e saiba que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não venha você tentar me dizer que Jesus não é Deus. Estou sendo bem sincero, não adianta. Muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo enganados porque estão ouvindo palavrinhas que, não condiz com a Bíblia. Não condiz. Examinai a palavra de Deus. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, a você que acompanhou, que foi até o fim. Eu creio que aquilo que não pude falar, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Amém? Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família, seus projetos, sonhos, e coloque nas mãos do Senhor, para que você não venha fazer escolhas erradas. Escolha o certo. Deixa o errado. Escolha o certo. E Deus, Ele te recompensará. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja multiplicada na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha família e onde estiver indo o seu coração. E mais uma vez eu te peço, me ajude neste canal. Em nome de Jesus, amém.